Saudações cristãs a todos que acompanham conosco os estudos diários da Palavra de Deus. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos para estarmos juntos e também agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E também queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando conosco os estudos. Mandamos um alô especial para Zete e Tuca, são de Mococa, São Paulo. Elizabeth Melo, a Betinha, é lá de Manaus, Amazonas. Lourival Ribeiro é de Águas Lindas de Goiás, em Goiás. Maria Silva Ribeiro é de Piraju. Suzete Tolentino Costa é de Porto Velho, em Rondônia. Silvia Helena é de Cambuí, em Minas Gerais. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez nos encontramos em Tua presença. Estamos agradecidos por mais um dia de vida que nos concedes e também pelo momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo a nossa mente, nos dando entendimento. Nos ajude, Pai, a crermos em Tua Palavra, assim como ela é, aceitarmos colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estudam conosco a Bíblia, todos os que participam dos momentos de oração, todos os que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces as lutas, os problemas de cada um. Dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Esta semana nós estamos fazendo um estudo muito importante para todos nós cristãos da atualidade do século XXI, cristãos que estão aguardando a volta do Senhor Jesus. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, nas visões que ele teve, ele nos traz a seguinte mensagem: temam a Deus e deem glória a Ele. E ontem nós aqui estivemos falando que este temor, temer a Deus, não é no sentido de ter medo, é no sentido de reverenciar o nosso Deus, de adorá-lo, de cultuar a Deus. Isso é temer a Deus, é estar tendo a presença dele em nossa vida constantemente. E então, através da nossa vida, através dos nossos atos, nós vamos glorificar a Deus, temer a Deus e dar glória a Ele, porque somente Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus é um Deus que deseja salvar a cada ser humano. Este é o desejo, mas infelizmente os seres humanos, a maioria, não querem ser salvos. Eles preferem viver a sua vida longe dos princípios da palavra de Deus. Eles vivem como se não existisse um Deus que nos ama e quer nos salvar, e se esquecem que nós, todos os seres humanos, estaremos perante o tribunal divino. Então nós, cristãos, precisamos ter em nossa mente que precisamos viver uma vida de acordo com aquilo que nós cremos. Uma vida de reverência a Deus, de obediência a Deus, de consagração a Deus, uma vida de adoração a Deus. Este deve ser o viver nosso diário do cristão. Não é nós pensarmos que temer a Deus e dar glória a Ele é somente quando nós vamos à igreja e estaremos ali adorando, reverenciando o nosso Deus. Não, nós reverenciamos a Deus, adoramos a Deus todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações. Porque nós não podemos ser um tipo de cristão lá na igreja e outro tipo de cristão fora da igreja. Praticar tudo que é contrário àquilo que nós conhecemos na palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus falar em temer, isso quer dizer que nós deveremos obedecer ao nosso Deus, temer a Deus e dar glória. Temer é no sentido de que nós deveremos estar prontos a ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. Quando nós lemos em Deuteronômio, no capítulo 6 e no verso 2, Moisés escreveu: Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor seu Deus enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Então aqui a palavra de Deus vem dizendo que nós, nossos filhos e nossos netos temerão
reverenciarão, adorarão o nosso Deus enquanto nós vivermos. E quando nós tememos a Deus, quando nós reverenciamos a Deus, nós obedeceremos a todos os seus decretos, a todos os seus mandamentos, e aí nós vamos desfrutar de vida longa. Esta é a orientação da palavra de Deus. Temer e obedecer, reverenciar a Deus, adorar a Deus e seguir os seus ensinamentos, obedecer às suas ordens, os seus mandamentos. Muitas pessoas pensam que quando nós falamos em obedecer aos mandamentos, nós estamos falando sobre legalismo. Legalismo, o que é legalismo? É a pessoa querer ser salvo por suas próprias obras, por seus próprios méritos, por suas próprias obediências. Isso é legalismo. Mas nós, cristãos, adventistas do sétimo dia, nós cremos que a salvação ela é única e exclusivamente através de Jesus, o sangue que ele verteu por nós na cruz do Calvário. Somente Jesus é que pode nos salvar e a salvação já nos foi garantida. O preço do pecado já foi pago. Nós não devemos mais nada. Agora, quando nós então aceitamos esse sacrifício de Jesus e quando nós reverenciamos o nosso Deus, quando nós o adoramos em espírito e em verdade, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos obedecer. É o que está aqui em Deuteronômio capítulo 6, verso 2. Quando nós temermos o nosso Deus, nós, nossos filhos, nossos netos, nós obedeceremos os seus ensinamentos e os seus mandamentos. Então, a obediência, ela está ligada à reverência, à adoração a Deus, a temermos a Deus. Porque a maioria dos cristãos, eles dizem assim, olha, eu quero Jesus, é tudo que eu quero. E então vem a pergunta, que Jesus que você quer? Um Jesus que você está criando, que você imagina, que você pode fazer o que você quiser, ou aquele Jesus que está na Bíblia Sagrada? Qual é o Jesus que nós queremos em nossa vida? Se nós queremos o Jesus da Bíblia Sagrada, Jesus, ele sempre foi obediente ao seu Pai enquanto esteve aqui na terra. Ele nunca fez a sua própria vontade. Jesus, ele sempre procurava adorar o seu Pai, o Deus que está nos céus. Enquanto Jesus estava aqui na terra, o Pai estava lá no seu trono. Jesus procurava adorá-lo, reverenciá-lo, temia e tinha comunhão constante com ele, através da Bíblia, através da oração. E então Jesus, ele foi obediente ao seu Pai. Jesus, ele guardou, obedeceu tudo que estava escrito no Antigo Testamento. E então nós deveremos seguir o exemplo de Jesus, obedecer e fazer a sua vontade, porque Jesus diz, aquele que me ama, ele vai guardar os meus mandamentos. E quando nós falamos os meus mandamentos, não são somente os 10 mandamentos, logo pensamos nos 10 mandamentos, né? Mas não, é tudo aquilo que está escrito para o nosso ensinamento. São os mandamentos, as ordenanças que Deus deixou. O salmista no Salmo 119, versos 73 e 74, o salmista disse, tu me fizeste, tu me formaste, dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos, que eu seja motivo de alegria para os que te temem, pois em tua palavra depositei minha esperança. Vejam, o salmista reconhece que foi Deus quem o fez, Deus que o formou, Deus que deu entendimento para aprender os mandamentos. Então, irmãos, nós só iremos aprender os mandamentos, as ordenanças, tudo que Deus deixou na sua palavra quando nós estudarmos a Bíblia. Se nós somos apenas cristãos teóricos, apenas cristãos de nome, eu sou cristão, eu aceitei a Jesus, mas não estuda a Bíblia, não conhece os ensinamentos da Bíblia, vai criar um próprio Jesus que ele quer criar, que seja da forma como ele quer. Não é aquele Jesus que veio mostrar para nós quem é Deus, que Deus é amor, Deus quer salvar a todos e que Deus requer que nós sejamos obedientes. E então o salmista diz que eu seja motivo de alegria para os que te temem, para os que te reverenciam, para os que te adoram. E quando nós lemos também em Eclesiastes 12, versos 13 e 14, que nós lemos ontem, nós vamos repetir, o sábio Salomão escreveu, aqui termina meu relato, esta é a minha conclusão, tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos.
Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Então todos nós seremos julgados por Deus. Se nós conhecemos o que Deus requer de nós, o bem que Deus requer, e nós não praticamos, seremos julgados por negligência, por nós não termos obedecido os seus mandamentos. Então, a conclusão que o Salomão chegou é que deveremos temer a Deus e obedecer os seus mandamentos, pois este é o dever de cada ser humano. Então aqui nós vemos que há uma relação muito grande entre temer a Deus, que o anjo do Apocalipse 14 diz, temei a Deus e dai-lhe glória. Então há uma relação muito grande entre temer a Deus e obedecer os seus mandamentos, os seus ensinamentos e fazer a vontade de Deus. E precisamos então pedir, orar, para que o Espírito Santo nos dê entendimento. Não pense que você está salvo porque você guarda os mandamentos. Não pense que você está salvo porque você faz boas obras, faz boas ações, porque você é uma boa pessoa. Não. A salvação, ela não vem dessas coisas. A salvação vem de Jesus. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, nos versos 8 a 10, o apóstolo Paulo, ele escreveu: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos todos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então a salvação é pela graça, mediante a fé. Não vem de nós para que nós não nos gloriemos, porque nós fazemos isso, fazemos aquilo, não. Então o apóstolo Paulo diz aqui que a salvação não é uma recompensa pela prática de boas obras, mas ele diz que nós somos salvos porque Jesus, ele pagou o preço do pecado por cada um de nós. E quando nós somos salvos por Jesus, aí sim nós somos salvos para realizar as boas obras. Então, muitas pessoas pensam assim, bom, se as obras não salvam, então por que eu tenho que fazer boas obras depois que eu aceito a Jesus? Porque é o cristianismo. O cristianismo, ele é uma prática de ação, de boas ações. Jesus, ele veio a este mundo para mostrar que nós precisamos amar todos os seres humanos igualmente, fazer o bem a todos, não fazer distinção de pessoas. E quando nós, então, nos recusamos a fazer uma obra de caridade para alguém, quando nós deixamos de atender a necessidade de alguém, nós não estamos demonstrando em nossa vida o cristianismo. Então é por isso que aqueles que não praticarem boas obras e que são cristãos, estes então serão condenados por isso, porque não viveram uma vida seguindo o exemplo de Jesus. Então nós aprendemos aqui que temer a Deus é obedecer. Isso está relacionado. Se nós somos verdadeiros cristãos, nós obedeceremos a Deus, faremos a vontade dele, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos por Jesus. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco estudando a Bíblia hoje. Retornaremos amanhã dando sequência ao estudo, mas não nos esqueçamos, Jesus, ele nos diz: venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.